Ou Super Cola 3. Eu há bocado, brincando, dizia que eu ia deixar cair aquele vaso. E eu pergunto assim, você já deixou cair um vaso? Já quebrou alguma coisa lá em casa? Vaso não, mas copos e... Barro, de vidro? Sim. Todos nós, se calhar, já aconteceu isso. E se aquele vaso é um vaso banal, nós jogamos fora. Mas se calhar se aquele vaso foi-nos oferecido pela avó, ou tem um significado, nós vamos tentar colá-lo, vamos tentar recuperá-lo, certo? Mas às vezes nós não temos o material para tratar daquilo. Então a gente agarra nele e guarda lá num sítiozinho bem escondido, ali, porque a gente tem vergonha que aquilo está a partir, a gente deixa lá aquilo num cantinho, esperando para ser consertado. Ou então, como eu dizia há pouco, se não é uma coisa de um valor especial, nós ignoramos e compramos um novo. E quando é comigo? Quando esse objeto sou eu? Quando esse vaso sou eu? Quando são os meus sentimentos que se partem? Quando são os meus sonhos que são destruídos? Algum de vocês já se sentiu assim, com sonhos destruídos, com sentimentos quebrados? Sentimos-nos despedaçados, destruídos, deixados lá na prateleira, atirados para o lado, ignorados, descartados. Nas senhoras, quando chega ali, as coisas vão mudando. Talvez no tempo da Samanta e da Gilda já seja só quando elas tiverem 90 anos, é que começar a sentir que têm umas rugas. Mas antigamente era diferente. Eu lembro-me com, não sei se o Paulo, se o irmão Norato se lembram disso, que no nosso tempo uma senhora com 30 e poucos anos já era uma avó, já era uma senhora idosa. O Manuel, também estás nesta fase. Mas como é que nós nos sentimos quando o vaso quebrado somos nós? Quando o vaso quebrado são os nossos sentimentos, são os nossos sonhos, são as nossas ambições. E como é que eu faço quando sou eu quebrado? Será que eu vejo muitas vezes alguém reagir a isto de uma maneira estranha? Há muita gente que esconde-se, tal e qual como aquele vaso quebrado vai lá para o fundo da prateleira, lá para um sítio onde ninguém vê. Muitas vezes nós, quando somos os quebrados, nós tentamos esconder as nossas falhas, as nossas rachaduras, as nossas imperfeições. E muitas vezes até preferimos ser ignorados, preferimos que ninguém nos fale, preferimos que ninguém nos preste atenção e agora, horror dos horrores, às vezes preferimos até nem ser ajudados. Porque nos envergonha a nossa condição, nos envergonha estarmos quebrados. Mas infelizmente muitas vezes esta quebra, esta racha não chega só a nós. Às vezes são casamentos que são destruídos. São relacionamentos que são desfeitos. São famílias que são feitas em pedaços. E aqui começa a ser mais difícil esconder. Porque as coisas começam a ser maiores. Muitas vezes é uma carreira que é destruída. Muitas vezes é uma vida que é destruída pelo álcool, pela droga, pelo jogo. É um vaso quebrado. E infelizmente eu lembro-me de uma história que alguém contou que uma criança veio ao aniversário, já contei isso aqui, veio ao aniversário de casamento dos seus avós. Os avós faziam 60 anos de casamento. E aquele menino ficou muito admirado e ele disse: vovô, como é que vocês aguentaram 60 anos de casamento? E ele disse: sabes, meu filho, eu sou do tempo
em que quando uma coisa avariava se consertava. Hoje não, joga-se fora e compra-se uma nova. Então as coisas cada vez são mais descartáveis, as coisas cada vez são mais substituídas. E hoje é mais fácil comprar um novo. Hoje é mais fácil comprar um novo do que restaurar o que está partido, do que recuperar o que foi estragado. E meus irmãos, eu estava a meditar sobre isto e então fui pesquisar e tive conhecimento de uma coisa extraordinária, de uma arte japonesa chamada Kintsugi. Kintsugi. Isto é traduzido com duas frases. Kintsugi quer dizer duas coisas: marcenaria dourada ou consertar com ouro. E então, o que é isto? Esta técnica tem milhares de anos. E o seu resultado é extraordinário. Vou-vos mostrar aqui, porque fica, às vezes, uma imagem que fala mais que 1000 palavras. Isto é um vaso que foi recuperado com esta técnica. Então, qual é o propósito da técnica? É transformar um vaso quebrado num vaso de arte, em algo valioso. Em vez de pegar nos cacos e jogar para o canto, em vez de pegar nos cacos e desprezar o que sobrou, em vez de desistir, o japonês pega naqueles caquinhos, naqueles bocadinhos, naqueles fragmentos e com muito amor vai restaurá-lo. E não vai restaurá-lo como restauraríamos nós. E nesse aspecto vocês vão perceber como a técnica de Deus é semelhante a esta. Porque nós, se tivéssemos aquele vaso quebrado, nós íamos comprar a Super Cola 3. E íamos tentar colar aquilo de maneira a que quase não se notasse o sítio onde estava colado. Íamos tentar juntar tão bem aqueles dois caquinhos que aquilo quase só ficava um risquinho. Íamos esconder as rachas. Íamos disfarçar as imperfeições. Íamos tentar ocultar as fragilidades. E, meus queridos, isso é o que acontece hoje connosco. Nós usamos muito na nossa vida, mais do que nos nossos vasos, nós usamos muito a Super Cola 3. Nós não queremos que ninguém perceba que nós temos fragilidades. Nós não queremos que ninguém note as nossas fraquezas. Mas mais do que isso, Anabela, sabes que é triste? É que a gente não quer que ninguém saiba a cicatriz que a gente tem. Eu quero dizer uma coisa às pessoas que estiverem preocupadas com isso. Não tenha vergonha das suas rugas. Elas são marcas da vida que você já levou. E quer dizer que você hoje está vivo. Mortos não têm rugas. Você está vivo e Deus lhe deu a possibilidade de você mostrar as marcas da sua vida. Então, com a Super Cola 3 nós tentamos disfarçar tudo. Disfarçar as nossas marcas, disfarçar as nossas dificuldades, disfarçar as nossas fragilidades, disfarçar as nossas fraquezas, disfarçar os nossos traumas, disfarçar as frustrações que temos. Mas os japoneses não fazem assim, e Deus também não. Eles pegam estes caquinhos e em vez de usarem Super Cola 3, eles usam ouro. E com o ouro eles vão juntar. E quero saber de uma coisa, parece que as cicatrizes, parece que as rachas ficam ainda mais visíveis. Mas aquilo que era um vaso simples torna-se uma obra de arte. Aquilo que se calhar foi feito numa fábrica em série, foi feito numa olaria, numa máquina, de uma forma completamente industrializada.
Eu sou de uma cidade que tem das melhores porcelanas do país. Quando vocês ouvem falar daquela célebre marca Vista Alegre, a Vista Alegre fica a 5 km da minha casa. E ali tem imensas cerâmicas. E eu já vi e já vendi também máquinas que fazem vasos destes aos milhares. Chega numa altura, este vaso, por exemplo, ele é feito em máquinas. Todo ele. Só esta parte aqui é que é posta ao fim. Isto, há milhares de vasos iguais. Milhares. Só a asinha que é posta ao fim, porque não dá para ser na máquina. Então, irmãos, esta peça aqui, que é uma peça banal, uma peça igual a tantas outras, quando se quebra, ela tem dois caminhos. Ela tem o caminho do desprezo. Ela tem o caminho da marginalização, de ser posta de lado. Mas ela tem também o caminho de calhar outra vez nas mãos do oleiro. Ela pode ir para as mãos do oleiro, quebrada, sem forma, destruída, machucada. Mas vai para as mãos daquele que a ama, daquele que vê nela não pedaços, não destruição, mas vê nela a possibilidade de uma obra de arte. Vê a possibilidade de fazer com que aquele vaso que mais ninguém quer, aquele vaso que mais ninguém valoriza, aquele vaso que mais ninguém quer ter à vista na sua casa, se torne agora um vaso de honra, uma obra de arte. Jesus, se nós virmos agora, nós temos que estudar aqui uma forma de conseguirmos fazer isto automaticamente. Jesus fez isso connosco. Jesus faz isso connosco. Se nós pudermos ver Gálatas 6,17. Eu assim, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, do Senhor Jesus. Paulo está a dizer assim: eu não rejeito o meu passado. Eu não rejeito as vezes que fui quebrado. Eu não desprezo as marcas que tenho, as dores que senti. Porque agora trago as marcas de Cristo. Será as marcas que Jesus fez na vida dele? Não. As marcas da obra que Jesus deixou. Quando Jesus restaurou o Saulo de Tarso e o tornou Paulo o maior apóstolo da igreja, ficou lá a marca de Jesus. Porque a minha vida, as minhas qualidades, os meus atributos, o bom que eu tiver na minha vida só fazem sentido se eles vierem de Deus. Não adianta eu ser a pessoa mais linda, mais sábia, mais tudo, se eu não tiver Jesus no meu coração. E Paulo sabia isto muito bem e disse: não me inquietem mais, não me chateiem, porque eu trago comigo as marcas. Aquilo que vocês veem não é sequer um vaso perfeito, não é sequer um vaso acabado de sair da loja, não é sequer um vaso acabado de sair da fábrica do oleiro. É um vaso quebrado, restaurado, com as marcas de ouro do oleiro. E sabe, irmão e irmã, muitas vezes nós pegamos então o tal vaso e o colocamos lá no fundo da prateleira, porque nós achamos que aquele vaso já não tem jeito. E deixa-me dizer uma coisa: esse vaso às vezes sou eu. Sou eu próprio. Às vezes eu acho que eu já não tenho solução. Às vezes eu acho que já não tenho jeito. Às vezes eu acho que já não há uma saída. Já não há ouro que me cole. Já não há super cola que me cole. Um dia Jesus, põe lá aí, Rodrigo, João, ou pode ser primeiro Marcos 5, por aí por ordem.
Eis que com ele seguia uma grande multidão que o apertava, e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, não lhe aproveitando isso, antes ainda pior, ouvindo falar de Jesus. Esta mulher achava que era um vaso que já não tinha cura. Ela tinha gasto o dinheiro todo, ela tinha ido a todos os médicos, ela tinha feito tudo o que é possível. E diz-me lá, já aconteceu contigo, não é? Já tentaste tudo, já tentaste, procuraste, foste aqui, foste ali. Talvez aquele médico não, vou ouvir a segunda opinião. Talvez aqui na ilha não, mas eu vou à terceira. Se não for na terceira, vou a São Miguel. Não dá em São Miguel, eu vou ao continente. Não serve no continente, eu vou ao Canadá, ou vou à América, ou vou à Inglaterra, eu vou procurar. Mas nenhum deu resultado. Havia uma música no meu tempo de convertido, de novo convertido, dizia: procurei por ti e não encontrei. Muitas vezes a solução não está onde a gente espera que ela esteja. E aquela mulher não encontrou a solução onde ela esperava encontrar, nos médicos caros, clínicas caras, lugares caros. Não encontrou. E muitas vezes a gente acha isso em relação a nós. Já não tem jeito, a minha vida já não vai mudar, eu já não tenho esperança. Mas pior ainda é que muitas vezes achamos isso em relação ao outro. Aquilo já não... Não. Mas eu quero dizer-te que isso não é assim. Esta mulher encontrou, ela ouviu falar de Jesus, encontrou Jesus e ela foi curada. Ela encontrou o oleiro que tem o ouro, o oleiro que faz, que opera, que restaura, mesmo deixando as tuas marcas, mas as tuas marcas ainda te vão fazer valer mais. Sabem, eu lá no continente, eu estava na casa da cidade, que hoje é a Casa da Cidade, naquela altura chamava Centro de Renovação Cristã, e aquela igreja ela tinha muita parceria com o Desafio Jovem, que é uma instituição cristã de recuperação toxicodependente. Então vou-vos dizer uma coisa. Aliás, eu já disse isto à Manuela uma vez aqui na ilha, uma mais vezes até. Quando eu vi entrar uma pessoa como a Manuela, como o irmão Paulo, o Sr. Honorato, como vocês todos, ao fim e ao cabo, e aquela pessoa começava a caminhar, começava a crescer na fé, começava a interessar-se, começava a desenvolver, começava a largar certas coisas, e aquilo era uma alegria. Mas eu vi coisas que me trouxeram mais alegria, irmãos, e que eu tenho que me esforçar para não me comover. Eu vi chegar àquela igreja homens com 30, 40 anos, até 50 anos, a pesarem 40 quilos. Havia lá um irmão nosso que já partiu para o Senhor, que eu não o conheci nessa fase, mas ele entrou no centro de recuperação com 32 quilos, com 29 anos, 32 quilos e de fralda. E quando eu conheci esse irmão era o maior industrial de panificação, o maior industrial de padarias do distrito de Setúbal. Um homem super abençoado. Ele faleceu de hepatite, 30 anos depois de se converter. As marcas estavam lá, mas estavam tapadas a ouro. Eu vi muitos daqueles homens que daí a pouco tempo iam a casa, à família que não viam há anos, família que os escorraçou, família que os deixou de lado por causa de andarem no mundo da droga. E quando chegavam lá, a família não os reconhecia de tão bem que eles estavam. Essas eram as pessoas que mais alegria me traziam. Os outros me alegravam, sim. As pessoas ditas normais, quando se convertiam, sim. Mas quando aquele homem, quando aquela mulher que tinha estado a vender o seu corpo, que tinha estado na rua, a dormir, a prostituir-se, e agora era uma senhora, era uma mulher restaurada, era um vaso cujas rachaduras foram cobertas de ouro.
Isso enchia o meu coração de alegria. Mas também acontece connosco. Muitas vezes nós achamos que não tem jeito. Mudai para João 5. Muitas vezes somos nós que achamos que não tem jeito. Olha aqui, ora em Jerusalém há próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, digam comigo, 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, deixe outro antes de mim. Jesus perguntou-lhe: queres ser curado? Queres que a tua vida mude? Ele disse: não tem jeito, isto já não tem solução. Não tenho como sozinho e não tenho ninguém que me ajude. Muitas vezes nós pensamos nisto. Já não vou conseguir. Já não vai ser possível. Isto já não muda. Até arranjamos ditados populares que dizem: o que dás torto, tarde ou nunca se endireita. E então aceitamos a derrota, aceitamos o fracasso, aceitamos ficar no fundo da prateleira quebrados, sem que ninguém nos valorize, sem que ninguém nos preste atenção, sem que ninguém nos ame, sem que ninguém olhe para nós. Mas Jesus vem e diz-te assim: homem, eu tenho o ouro. Eu não tenho a super cola que vai disfarçar a tua doença. Eu tenho o ouro. Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Quando tudo parece ter terminado, quando parece que não há super cola que venha colar o teu vaso, Jesus vem e preenche a tua vida com ouro. Preenche a tua vida com algo que é extraordinário, que é restaurador. Mais do que curar, mais do que reabilitar aquele vaso, vai-te dar mais e mais valor. Nós temos alguém que nos conserta. Nós temos alguém que vem avivar aquelas rachadelas, como que para dizer o que cada uma delas significa. Eu tenho uma cicatriz. Tenho aqui uma cicatriz aqui. Foi uma rebarbadora. A acabar um trabalho num centro comercial lá em Lisboa. Eu achei que já estava tudo feito. E sabe, há alguém que diz que 90% dos nossos acidentes de carro dão-se a menos de 20 km de casa. Quer dizer que nós já estamos relaxados, estamos à vontade, ali pensamos que conhecemos tudo, então vamos mais descontraídos. E é assim que são os acidentes. E ali eu também já estava desligado, então quando peguei na rebarbadora não prestei atenção. E ela cortou-me o pulso. Então quando eu mostrar isto aos meus netos, eu disse: sabes, isto foi o avô a fazer isto. Talvez você tenha alguma cicatriz do trabalho, alguma cicatriz de um acidente. Talvez você tenha um jeito aí no rosto de alguma coisa que aconteceu e você pode contar acerca disso. Mas você pode contar isso não como uma derrota. Eu conto isto não como uma derrota, eu conto isto como... Vejam bem, vocês alguma vez me viram de relógio? E eu amo relógios. Se algum dia vocês precisarem comprar uma prenda para um pastor e não souberem o que é, pode ser um relógio. Mas é para usar ou é para... O Paulo diz que não é para usar. Vai oferecer, mas não é para usar. Então, eu lembro-me quando eu era pastor a tempo integral, ainda antes de ter a empresa, a minha prenda era sempre a mesma. Vamos ver se alguém adivinha qual é. Não.
braço. Gravatas. Gravata. Sim. Eu cheguei a ter quase 100 gravatas no meu guarda-fatos. Aprenda melhor para o pastor naquela altura. Agora o pastor já quase não usa gravata, mas naquela altura os pastores usavam sempre gravata. Então era gravatas. Mas eu gosto de relógio. Mas eu não gosto de usar nada, sabe? Eu uso a aliança porque noblesse oblige, né? Como diz o outro. Isto vai pensar que eu quero passar solteiro, então não, fica aqui. Está aqui, eu gosto muito, tenho muita honra de usar a minha aliança. Mas eu não gosto de adereços, não gosto de... Não tenho nada contra. Não gosto de voltas, não gosto de pulseiras, não gosto. Por isso, simplesmente, a minha mãe deixou-me algum ouro, eu distribuí para os meus filhos. Eu não gosto. Mas naquele dia, eu estava a usar um relógio. E não era um relógio qualquer. Eu estava a usar o único relógio que eu tenho com bracelete em aço inox. E se não fosse a bracelete em aço inox, eu se calhar não podia contar isto desta maneira. Então quando Deus trabalhar na tua vida, quando Deus for reparar as quebras que tu tens, deixa que tenha orgulho nessas quebras. Diz mesmo: eu agora estou em Cristo. Eu agora estou em Cristo. As coisas velhas, aquelas que deixaram esta cicatriz e esta já passaram. Tudo se fez novo. Quando eu entrego a minha vida no altar de Deus, Ele não vai abusar das minhas fragilidades. Ele não vai deixar que te apontem as tuas fragilidades. Ele não vai deixar que tu sejas diminuído pelos erros que fizeste. Ele vai deixar que tu sejas honrado por teres deixado o Senhor reparar esses erros. Ele vai fazer com que tu sejas honrado porque um dia colocaste a tua vida nas mãos do Senhor e deixaste que o Senhor reparasse o teu vaso. Então o teu vaso não é mais um vaso que apenas o teu vaso não é mais um vaso destruído, mas também não é um vaso colado desta maneira. Ele é um vaso onde se vê o ouro. Eu passei um mau bocado. Eu ainda hoje tenho os olhos meio amarelos porque o meu fígado foi afetado. Mas louvado seja Deus, porque o meu Deus me restaurou. Eu vivi uma vida difícil. Eu sofri de violência de marido, sofri de violência de pai. Mas eu estou aqui. Há marcas que eu tenho, há aquela queimadura, há aquela pisadura, aquele osso que ficou assim. Mas o Senhor me restaurou. Há marcas que as pessoas não veem, que foram feitas no meu coração. Mas o Senhor me restaurou. E tu hoje já não vês a racha, não vês a fissura, vês o ouro de Deus. Tu vês como Deus mudou o meu pranto e alegria, como Deus mudou a minha dor e saúde, como Deus mudou a minha solidão em alegria e companhia. Porque esse é o trabalho que Deus faz na minha vida e na tua. As nossas dores, as nossas fragilidades, elas não devem ser disfarçadas. Aquele homem disse: sim, eu estou doente. Eu estou doente. Mas o meu cérebro também está doente, como disse o centurião. O meu cérebro está doente, mas basta uma palavra tua e ele sarará. Hoje Jesus está aqui. Talvez nós não o vejamos. Talvez nós não possamos vê-lo. Mas o nosso coração pode sentir. E o mesmo Jesus que curou aquele homem, o mesmo Jesus que curou aquela mulher, é o mesmo Jesus que pode hoje restaurar a tua vida. Ele trabalha no silêncio, consertando e criando em nós uma obra melhor.
Talvez se eu pegar o vaso que eu quebrei e o esconder, nunca vai ser reparado. Mas quando lá chega alguém a casa que sabe repará-lo, eu pego aquele vaso e digo: por favor, tu podes consertar o meu vaso. Tu és tão habilidoso, podes consertar o meu vaso. Se eu fizer isso, ele vai ser consertado. Da mesma maneira com o meu coração, se eu esconder, se eu andar aqui a disfarçar as minhas dores, a disfarçar as minhas frustrações, a disfarçar os meus traumas, nunca vai acontecer nada. Mas se eu hoje chegar e disser: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, eu quero que tu venhas e tu restaures o meu vaso. Eu quero que cada cicatriz de vergonha que eu tenho agora se torne num testemunho da tua glória na minha vida. Eu quero que cada bocadinho que falta no meu vaso possa ser preenchido por ti, pelo teu ouro. Não é tarde. Ainda há solução. Deus está aqui para te curar. Deus está aqui para reparar cada um de nós, para nos revestir de ouro. Se aquele vaso mais alguma vez cair, ele não vai partir tão facilmente. Se alguma vez mais aquele vaso cair, a primeira coisa que vai acontecer é perceber que ele tem ouro. E quando eu entrego a minha vida a Jesus, até pode ser que eu me machuque outra vez, pode ser que eu caia, mas vai-se ver o meu ouro. A presença de Deus vai estar na minha vida. Jó, Deus deu o testemunho dele: este é um homem fiel e temente, homem íntegro que se desvia do mal. E daí a dias aquele homem era uma chaga dos pés à cabeça. Mas este homem estava restaurado pelo ouro. E quando a sua mulher lhe disse: homem, amaldiçoa o teu Deus e morre, aquele homem levantou a sua mão e disse: assim como fala uma maluca, assim como fala uma tola, assim falas tu. Deus o deu. Isto é ouro. Quando tu chegas no momento da aprovação e dizes: eu tenho Deus. Quando tu chegas no momento da dor e dizes: eu tenho Deus. Jó dizia: Deus o deu, Deus o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que aquele que restaurará a minha vida vive. Aquele que me dará uma vida nova, ele vive. Aquele que pode transformar as minhas quebras em ouro, ele vive. Não desistas. Não escondas os teus pedaços no lugar mais escuro da casa. Deixa Deus restaurar a tua vida. Deixa Deus trazer o brilho do ouro à tua vida. Se a tua vida está cinzenta, se a tua vida está triste, se a tua vida está sem rumo, deixa-me dizer-te, quando aquele oleiro, e eu vou terminar com isso, quando aquele oleiro pega aquele vaso partido, ele não diz: vamos ver se consigo arranjá-lo. Ele pensa no seu coração: eu vou transformá-lo numa obra de arte. Ele não vai outra vez lá para a pia da cozinha, ele vai para o lugar mais distinto da casa. E a Bíblia diz-te, Manuel, que quando Jesus trabalha na tua vida, tu sais do lugar escuro da casa para o lugar brilhante. Quando Jesus pega no teu relacionamento, ele tira-o do lugar escuro e sombrio
e leva-o para o lugar de glória. Porque quando o mestre pega no vaso, faz com um propósito. Não faz apenas para passar tempo. Tu não estás aqui a passar tempo, tu estás aqui com um propósito. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Coloca-te nas mãos do oleiro. Deus te ama. Amém.